Oi, gente, boas-vindas. Livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Sem tais armas. Sem exemplos nobres, a gente passará inutilmente pelo mundo. Vamos dar esses exemplos nobres. Livro dos Espíritos de Allan Kardec, continuando com a escala espírita, agora vai começar a falar sobre cada ordem. A terceira ordem, espíritos imperfeitos, caracteres gerais. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo, todas as paixões que lhe são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade e reflexão e malícia do que a verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara para praticá-lo. A inteligência pode se achar neles aliada à maldade ou à malícia. Seja, porém, qual for o grau que tenha alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos os seus sentimentos. Tem das coisas do mundo espírita conhecimentos restritos, e o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Não podem nos dar mais do que noções errôneas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Na linguagem que usam, revela seu caráter. Todo espírito que em suas comunicações traz um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Por consequência, todo o mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Assim, sofrem verdadeiramente pelos males de que padeceram em vida e pelos que ocasionam aos outros. E como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. Eu acho que todos nós somos bastante imperfeitos mesmo. Somos espíritos imperfeitos encarnados. A gente está deixando de ser mal, mas a gente ainda tem muita imperfeição, muita inveja, muito egoísmo, muito orgulho. E isso é o que... E quando a gente morre, continua igualzinho. Aí seríamos espíritos imperfeitos em espírito mesmo. Estamos trabalhando para sair dessa, né? Vamos para o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje a gente entra num novo capítulo. Bem-aventurados os que são misericordiosos.
perdoem para que Deus os perdoe. Em Mateus, versículo 7 do capítulo 5, é o das bem-aventuranças, está: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Em Mateus mesmo, no capítulo 6, versículo 14 e 15. Se perdoar aos homens as faltas que cometerem contra vocês, também seu Pai Celestial os perdoará os pecados. Mas se não perdoarem aos homens quando lhes tenham ofendido, seu Pai Celestial também não os perdoará os pecados. Agora é Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Se seu irmão pecou contra você, vá fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se ele o atender, terá ganho seu irmão. Então, aproximando-se dele, Pedro disse: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Não lhe digo que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. A misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz: nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, será por Deus. Com que direito reclamaria a ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando esse último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vejam como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não, aí não há generosidade, há apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. E assim terminamos as nossas leituras com a frase de Emmanuel, que está no livro Perdão e Vida, psicografado por Chico Xavier. Seja qual for a estrada em que se encontre, não marginalize, haja e sirva.